Um tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de ler aqui uma palavra à noite, e foi no começo do culto. A irmã Patrícia leu essa palavra, e quando ela acabou de ler, o Senhor ministrou ao meu coração fortemente sobre esse tema, sobre essa palavra. E eu queria trazer para vocês, nós vamos meditar nessa noite sobre a coragem para recomeçar. Coragem para recomeçar. Amém? Tem áreas nas nossas vidas aí que nós precisamos, de fato, de começar de novo, de recomeçar. O começo, na verdade, é desafiador. O começo não é fácil. Em tudo na vida, começar não é fácil, né? Você pode ver que, se você olha os casamentos, o começo de um casamento é o tempo mais perigoso, porque você está se conhecendo ali, o casal está se conhecendo. Então, o primeiro ano de casamento é bem difícil, o começo é bem difícil. Quando você analisa a questão das empresas, né, quando se abre, geralmente, nos 2 primeiros anos, a maioria das empresas elas fecham. Por quê? Porque começo não é algo simples, é algo difícil, né? Mas eu queria dizer para você que o recomeço é mais desafiador ainda. Por quê? Por que é mais desafiador? Porque algo, com certeza, não trabalhou muito bem. Algo aconteceu para que, né, pudesse haver um recomeço. Você tem que passar primeiro por um começo. Alguma coisa estragou, alguma coisa deu errada, né? Então você tem que começar de novo. E isso é, sim, desafiador. E tem muita gente dentro da igreja, muita gente, né, serva de Deus, que estão paralisados. Por quê? Porque tem dificuldade de começar de novo. Tem dificuldade de começar, de recomeçar, na verdade. Por quê? Porque o recomeço, muitas vezes, ele exige de nós algumas coisas. Além da questão traumática, né? Porque você começa algo, passa alguma coisa, e aí fica, né, na mente o pensamento: será que eu começo outra vez? Será que vale a pena? Será que, de fato, é isso, né, para a minha vida? Então, às vezes, as pessoas ficam paralisadas, e muitos pensam até em desistir, falar assim: não, melhor, pensando bem, é melhor ficar parado, ficar quieto, não mexer com nada. E pensam em até mesmo não fazer mais absolutamente nada da sua vida. E aí ficam pessoas paralisadas, né, ouvindo Deus falando, mas não têm a coragem para começar de novo, para ter um recomeço na vida, né? E eu queria trazer para vocês a história de um homem. Esse homem, nós não sabemos nem o nome dele. Mas uma coisa nós sabemos: ele teve a coragem de recomeçar. Amém? Preparados? Queria que vocês pudessem abrir comigo lá em Lucas capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17. Esse retorno está fazendo barulho, tá? Acharam, igreja? A palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, 11, tá? Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram, o que, igreja? Purificados. 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz,
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este, a Bíblia diz, era samaritano. 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te. Ele estava nos pés de Jesus nesse momento. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém? Quando você tiver uma oportunidade, eu queria que você assistisse um filme que se chama Ben-Hur. Quem já assistiu esse filme aqui? Ele é longo, ele tem mais ou menos 2h30 a 3 horas, bem longo, mas eu queria que você não assistisse o mais novo, a versão mais nova, mas a versão mais velha, que é muito, mas muito bom. E nesse filme tem a história de um lugar de leprosos, e interessante que a família desse homem fica, a sua mãe, a sua irmã, eles ficam leprosos, eles vão para uma caverna, e eles mandavam trazer alimentos para eles, porque eles não poderiam ficar no meio, né, da população, e vai descendo o alimento. É bem interessante, por quê? Porque era exatamente isso que acontecia. E a palavra do Senhor diz que Jesus, indo, né, para Jerusalém, ele passa numa aldeia, e aí quando ele passa, de repente, saem 10 leprosos, e eles começam a gritar, eles começam a pedir para que o Senhor pudesse ter misericórdia deles, ou seja, tem compaixão de nós. Esses leprosos começam a pedir, orar, pedir ao Senhor, e o Senhor dá uma ordem, uma voz de comando, e fala para que eles pudessem ir e mostrar aos sacerdotes, porque assim está escrito na palavra de Deus, que depois que houvesse uma cura, essas pessoas deveriam ir e checar com os sacerdotes. E o Senhor vai e envia uma palavra, mas nesse momento, a palavra diz que eles não tinham sido curados ainda, mas eles obedecem à voz de Jesus, e eles começam a caminhar, os 10 leprosos. Eu queria que você pudesse imaginar comigo, né, eles voltando, um olhando para um, outro olhando para o outro, e de repente eles começam a receber da parte do Senhor cura, restauração. E eu tenho certeza que foi uma alegria muito grande. Eles começaram ali, né, saltar de alegria, né, animados, satisfeitos, agradecidos, contentes. Por quê? Porque eles estavam praticamente esperando o dia da sua morte. Eles estavam num lugar separado, porque eles estavam esperando o dia da sua morte. Eles não poderiam ficar no meio da cidade, eles não poderiam ficar com as suas famílias, eles tinham que se retirar para um lugar isolado, porque ali eles iriam morrer. Eles estavam fadados à morte, era só uma questão de tempo. E aí entra Jesus naquela aldeia, e eles são curados, e a Bíblia diz que eles foram, mas teve um que, ao ver, a presenciar a cura, o milagre, ele, ao invés de ir e mostrá-lo ao sacerdote, e depois talvez encontrar com a sua família, ver os seus filhos, ao invés de rever os seus amigos, talvez aquelas pessoas que há muito tempo já não, né, podia conversar com ele de perto mais, ele resolveu voltar, ir até onde estava Jesus e se prostrar aos pés do Mestre e agradecer ao Senhor. E a Bíblia diz, né, o Senhor vem e pergunta: onde não foram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não teve outro que voltou aqui para agradecer, para reconhecer, senão esse estrangeiro? E o Senhor vem e fala com ele: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Gente, transformação de vida, transformação de casamento, transformação de uma realidade, isso não acontece por um acaso. Existem algumas coisas, alguns fatores para que isso possa acontecer na nossa vida.
Esse homem aqui que nós nem sabemos o nome dele, nós não conhecemos o histórico da vida dele, nós não sabemos a descendência, de onde veio. A única coisa que nós sabemos aqui é que ele era samaritano. Primeira coisa que a Bíblia diz, e é uma ênfase nisso, falando que ele era samaritano. Quem são os samaritanos? Samaritanos, uma história longa, mas o que acontece? Só para que a gente possa lembrar um pouco. Salomão, rei de Israel, filho de Davi, ele morre, o seu filho toma o reino, né? Assume o reino, e em pouco tempo esse reino é tirado do filho de Salomão. 2 tribos ficam em Jerusalém, e outras 10 tribos agora já não são mais parte do reino de Judá, agora é estabelecido Israel. E o que acontece? Isso foi passando o tempo, né? Eles fundaram Samaria, a capital, e aí se dá um reino que é conhecido como o Reino do Norte, sendo o Reino do Sul, o Reino de Judá, o Reino do Norte sendo, né, Israel. E o que acontece? O tempo foi passando porque esse povo se desviou do caminho do Senhor, vem o exército assírio e toma Israel. E o que acontece? Ele leva cativo aquelas pessoas que estavam ali e traz um povo diferente, um povo estranho, estrangeiros para habitar na terra. O que aconteceu? Houve uma mistura, né, uma miscigenação ali entre os povos, e aí se dá os samaritanos, surge desse contexto. E aí a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Quando nós lemos lá em João capítulo 4, que nós temos a história da mulher samaritana, a Bíblia relata claramente que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Justamente por isso, por essas diferenças. E foi sendo transformado a cultura, a questão do desvio teológico, já não criam da mesma forma em muitas coisas, né? Geneticamente já não era o mesmo povo, então o resultado disso foi conflitos entre os dois povos. O ano de 2018 eu tive em Israel, só que dessa vez eu não fui como turista, eu já tinha ido antes, em outra ocasião, dessa vez eu fui com um grupo de estudantes. Nós passamos lá 10 dias, e ao invés de ficar do lado judeu, né, de Israel, ali nós fomos para o lado palestino, vamos dizer assim, West Bank, que é o lado mais perigoso. Então, às vezes os turistas não vão para aquela região. E nós conseguimos ali, por causa da escola, da universidade, do college, ali conseguir um turista que era palestino. E nós tivemos a oportunidade de ir em vários lugares que geralmente os turistas não vão. E um desses lugares, nós fomos no Monte Gerazim. Monte Gerazim está ali perto de Sicar, onde a mulher samaritana ia buscar a água, onde ela encontra com Jesus, né? Naquele lugar. E interessante que lá nós encontramos uma pequena comunidade samaritana. Eles foram praticamente extintos, mas existe ainda uma pequena comunidade samaritana. E lá foi fundado no ano de 2010 um museu samaritano. Nós tivemos a oportunidade de andar dentro daquele museu, nós tivemos a oportunidade de conhecer ali um sumo sacerdote samaritano, e foi um tempo bom, nós aprendemos muito ali, e no final foi muito engraçado. Por quê? Porque a população samaritana praticamente foi extinta. Por quê? Por causa desses conflitos raciais, eles não admitiam o casamento com outras raças, principalmente com os judeus. O que aconteceu? Eles começaram a diminuir. Já o povo já não crescia mais. Até que nos anos, não sei exatamente quando, mas no século passado, eles começaram a permitir que se casassem com os judeus, desde que os judeus assumissem a fé dos samaritanos. E agora já se pode casar, né, com uma mulher, não um homem, só mesmo a mulher que pode vir de outra raça. Mas a mulher tem que assumir os costumes samaritanos e a fé samaritana. Para quê? Para que pudesse crescer a população, né? E interessante que nós fomos tirar uma foto com o sumo sacerdote no final, né, um grupo grande de estudantes, e tinha uma estudante no nosso grupo, a Cindy, que ela tinha mais ou menos 168, 70 anos, já estava bem assim, já, né, experiente, né?
E o sumo sacerdote não é que interessou pela Cindy, gente? Queria casar com a Cindy ali no negócio. Eu falei, não, mas foi uma luta para que a gente pudesse. Não vai, o negócio não é assim. 68 anos. 68 anos. Eu tenho foto, depois eu vou mostrar para vocês. Ele, né, segurou a Cindy e não queria deixar embora. Mas, gente, o povo samaritano, se você, para a gente entender aqui o contexto desse texto que nós estamos falando, se você quisesse xingar alguém em Israel, um dos piores nomes, você poderia chamar ele de publicano, era um nome terrível. Você podia chamar ele também de samaritano. Se você chamasse um judeu de samaritano, você estava ofendendo ele assim de uma gravidade muito grande. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, justamente todos esses fatos que eu acabei de explicar para você. E a Bíblia diz que esse homem era samaritano. Outra coisa que esse homem, que a Bíblia, que nós sabemos sobre a vida desse homem, que esse homem era leproso. Além de samaritano, o sujeito era leproso. Lepra, com certeza, hanseníase, é o termo técnico, né, o médico que nós chamamos, é uma das doenças mais antigas do mundo. E a causa é uma bactéria. O que acontece com as pessoas? Elas começam a ter manchas no corpo, as suas extremidades do corpo começam a se apodrecer, ou seja, elas não sentem mais as extremidades do corpo, elas começam a ter nódulos, dor e na perda de articulação, até que chega ao óbito, a morte. Quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ela tinha que sair do ambiente da sua casa, ela tinha que sair, né, do contato com as pessoas. Por quê? Porque a lepra era e é ainda altamente contagiosa. Então esse homem, além de samaritano, ele era leproso. Ele teve que sair, né, com certeza, ele tinha, e a gente tem que colocar um rosto nessas pessoas quando nós lemos na palavra de Deus, porque às vezes a gente esquece que nós estamos lendo aqui, não é uma parábola, existia esses 10 leprosos, e aqui existia esse homem, esse samaritano, e com certeza nós não sabemos muito sobre a vida dele, mas com certeza ele tinha filhos, com certeza ele tinha família, com certeza ele tinha pais, com certeza ele tinha amigos, com certeza ele tinha. Uma pessoa como eu e você, um dia descobre uma enfermidade, uma mancha, vai estudar, ver o que está acontecendo, mostrar ao sacerdote, contar, é lepra, estabelece que é lepra, ele tinha que sair do meio do seu povo ali, para que ele pudesse morar em um lugar, numa aldeia, numa caverna, era considerado impuro se tivesse essa enfermidade no seu corpo. Era muito interessante que quando você era diagnosticado com a lepra, você tinha que desgranhar, você tinha que, né, fazer com que o seu cabelo ficasse desgranhado, ou seja, para que as pessoas pudessem identificar, você tinha que ter um sino. Para quê? Para que quando você encontrasse com alguma pessoa, você começava a tocar aquele sino, para as pessoas tá sabendo, esse cara aí é leproso, eu não vou chegar perto dele. Estão falando sobre, né, questão de doenças contagiosas no nosso dia. Esses nossos dias ainda tem remédio, tem recursos, nesse tempo aqui não tinha. Tinha que tocar um sino, gritava impuro, impuro. Imagina a situação, além do cara estar completamente arrebentado por perder praticamente a sua família, os seus filhos, né, a sua história, ele tinha que passar por esse tipo de constrangimento. Gritava impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dessa pessoa. Geralmente, quando se encontravam um leproso, eles atiravam pedra para que ele pudesse sair e não ter o contato. Por quê? Porque a lepra era considerada uma impureza, fruto de um pecado. Então, essas pessoas, elas viviam uma vida bem, bem difícil. E esse sujeito aqui que nós estamos conversando, né, nós estamos aqui falando dele, ele era leproso. Além disso, a Bíblia diz que ele habitava numa aldeia.
E o que tem isso a ver? Tem a ver porque, geralmente, né, quando as pessoas têm uma dificuldade, a tendência dessas pessoas, principalmente nesse caso aqui, mas nos nossos dias, é ir para uma aldeia, ir para um lugar de refúgio, ir para um lugar que ela vai poder, de fato, encontrar pessoas que estão sofrendo a mesma coisa que elas estão sofrendo. Ele foi para uma aldeia. Por quê? Porque a aldeia era um lugar de refúgio para ele, era um lugar de segurança, é um lugar de tolerância, né? E a tendência, geralmente, é de se afastar do ambiente, afastar da cidade, afastar das pessoas, os entes queridos, para que ele pudesse ficar numa aldeia. Com certeza que nós estamos falando uma aldeia, era uma aldeia de leprosos, tá, gente? Quando a gente pensa que entrou numa aldeia, não era uma aldeia comum. Se naquela aldeia tinha 10 leprosos, porque provavelmente os leprosos vinham para aquela aldeia. Já sabiam que ali tinha um lugar que eles não iam precisar passar por todo esse constrangimento. Eles não iam lá para a cidade, onde todo mundo estava bem. Eles iam para o lugar que era a aldeia de leprosos. Por quê? Porque eles estavam leprosos. E o Senhor Jesus entra nessa aldeia de leprosos e é o começo dessa história. Só para que a gente possa abrir aqui um parêntese a respeito disso. Geralmente, quando as pessoas, a lepra na Bíblia, é uma ligação de lepra e pecado. E quando nós, nos nossos dias, trazendo para a nossa realidade aqui hoje, quando as pessoas muitas vezes se afastam, geralmente a tendência dessas pessoas, quando se afastam, é de se agrupar. E é uma tendência nossa como ser humano, tá? Então começa a haver aí uma cumplicidade perigosa. Por quê? Porque as pessoas se juntam, às vezes tem uma doença, uma enfermidade, algo na alma que precisa de cura, precisa de restauração, precisa de vida. Mas a tendência nossa, estou falando de todos nós aqui, geralmente é tentar se esconder, né? Estar em ambientes que geralmente as pessoas estão passando pela mesma coisa, e isso é um perigo, principalmente dentro das igrejas. A gente, quando tem uma pessoa que está enferma, ela precisa de um médico. Ela precisa de uma pessoa que possa ajudá-la, uma pessoa que possa, né, tratar aquela enfermidade. Se um enfermo for, de fato, ter com outro enfermo e ficarem juntos ali, é até mais confortável, porque é tão bom quando nós estamos passando por uma dificuldade, uma enfermidade, ou seja, o meu joelho está doendo aqui, e eu consigo encontrar uma pessoa que tem dor no joelho igual a minha. Não é bom? Aí você fala assim, mas dói atrás, aí a pessoa dói, a minha dor igual. Não tem assim uma cumplicidade assim a gente não começa a se identificar um com o outro, não é essa a nossa tendência? Então, infelizmente, quando as pessoas estão doentes espiritualmente, ao invés de buscar o médico dos médicos em primeiro lugar, mas também pessoas que estão sãs para poder ajudá-la, né, para essa pessoa voltar a caminhar de novo, a nossa tendência, muitas vezes, é ir para aldeias, né, e ficar ali no meio dos leprosos. Pessoas que estão enfermas também, estão passando pelas mesmas debilidades que nós estamos passando. Né? Uma tendência humana, e a Bíblia fala que esse homem estava aí nessa aldeia. Acho que as aldeias dão um senso de segurança, né? Em outras palavras, ninguém pode me julgar. Você também é leproso. Mas o seu nariz caiu. Mas a sua orelha aí, irmã. Sua orelha também caiu. Quem é você para falar de mim? Né? Tá sem mão, sem mão, sem braço. E aí? Estão entendendo qual a tendência nossa? Então a Bíblia diz que estava esse homem, né, numa aldeia, quando Jesus entra nessa aldeia. Pode colocar ali o texto? A palavra do Senhor diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe 10 leprosos. Interessante, né? Interessante. Muito interessante isso. Agora, o que mudou na vida desse homem?
E eu queria pegar a vida desse homem, desse leproso, desse samaritano, desse homem que nós não temos a história, vamos dizer assim, nós não temos o relato de quem é a sua família, quem foi sua mãe, quem foi o seu pai, mas uma coisa está nas Escrituras e ninguém pode tirar. Esse homem agradou a Deus. Esse homem fez algo que chamou a atenção de Jesus. E o que mudou na vida deste homem? Quais foram os fatores, que permitiram um recomeço na vida dele? Porque, na verdade, houve um verdadeiro recomeço na vida desse homem. E eu queria que nós pudéssemos pensar juntos, que a gente pudesse analisar juntos o que aconteceu para que houvesse um recomeço na vida desse homem. Pensando na vida desse homem, com certeza eu queria que você aplicasse na sua própria história. Porque como eu disse anteriormente, é impossível que nós queiramos que haja transformação, recomeço na minha vida, na sua vida, em áreas específicas que tem que ser transformado, tem que de fato haver um recomeço, sem que aconteça algumas coisas. Não é obra do acaso. Algumas coisas é necessário que aconteça. E nós vamos ver o que aconteceu na vida dele para que possamos aplicar na nossa própria vida. Primeira coisa que nós temos que ver aqui e nos chama a atenção, que a Bíblia diz que Jesus entrou. Ao entrar Jesus numa aldeia. Não existe, preste atenção, não existe recomeço sem Jesus. Uma das grandes erros que as pessoas estão cometendo nos nossos dias, que eles olham para todos os lados, eles procuram todas as possibilidades existentes, pois vivemos em dias que a tecnologia evoluiu muito, muitas coisas nós conseguimos, o dinheiro pode conseguir e pagar por muitas coisas, se vocês sabem disso, mas é tolice tentar recomeçar sem que Jesus entre na sua vida, sem que Jesus entre na aldeia, sem que Jesus entre no quarto, sem que Jesus entre aí, em vidas, é impossível. Primeira coisa, Jesus tem que entrar. Ele entrou na vida desse homem. Ele entrou na minha vida 25 anos atrás. 25. Se Jesus não entrar na vida, se Jesus não entrar na aldeia, e a aldeia é lugar de refúgio de muita gente, eles não querem sair dali porque ali ninguém julga, mas continuam leprosos. Se o Senhor não entrasse na vida desse homem, ele morreria. Se o Senhor não entrasse na minha vida, com certeza eu já estava morto. Só olhar para a história dos amigos que cresceram comigo. Recomeço de vida requer Jesus. Não tente, porque você não conseguirá. Sem Jesus não dá. Jesus tem que entrar na história. Jesus tem que entrar na vida. Jesus tem que entrar para quê? Para que a lepra vá embora, para que o pecado, aquilo que te envergonha, aquilo que te tira a paz, aquilo que te arranca do convívio com seus entes queridos, possa sumir, desaparecer. Jesus tem que entrar na vida. Glória a Deus por isso. Jesus tem que entrar. Recomeço somente se Jesus entrar. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. Sem Jesus é impossível. Fala com o seu irmão do lado. Sem Jesus não dá. Eu quero começar um outro business, pastor, porque, como é que chama? Bankruptcy. Como é que chama em português? Falência. Fali, pastor. O que acontece? Como é que faz? Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus ser parte desse negócio seu, porque senão não vai dar certo. Jesus tem que ir primeiro, Quando eu tiver oportunidade, eu quero pregar para vocês sobre a questão da provisão de Deus. Para que haja provisão, primeiro tem que ter a visão do Senhor. É impossível, muita gente está atrás da provisão, mas para que haja provisão na nossa vida, a visão tem que vir primeiro. Foi assim com Moisés, para que ele pudesse haver provisão para tirar o povo do Egito, primeiro veio a visão. Aconteceu assim com outros homens de Deus. Você vê que Deus permite que possamos entender primeiro. Ele chama, ele entra
no contexto da nossa vida, seja qual foi o contexto. Eu alcoólatra, outros drogados, outros prostituição, outros todo tipo de malícia, mentira e tantas outras coisas que a gente sabe que é lepra. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, tem que entrar na nossa vida. E assim nós estamos prontos para que haja um recomeço na nossa vida. Segunda coisa, para que haja mudança, para que haja um recomeço na nossa história, tem que ter coragem. Verso 13, coloca para mim, Wagner, por favor. E ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam com quem eles estavam falando. Mas eles gritaram de longe. Porque eles não sabiam o que ia acontecer. Mas eles foram corajosos. Eles saíram da caverna, eles saíram da aldeia, lá do lugar do esconderijo que eles estavam, e eles foram encontrar com Jesus, eles foram clamar, eles foram pedir, eles foram orar, eles foram buscar a face daquele de fato que podia e mudou a sorte deles. Somente Jesus poderia fazer isso, nenhum outro poderia fazer isso. O que é coragem? Coragem é firmeza, coragem é determinação, coragem é ir além das nossas limitações. Para que nós possamos ter um recomeço, nós precisamos ter coragem. E é tão difícil, muitas vezes, a gente lida com algumas questões, que a gente vê que as pessoas, se não saírem dessa condição que estão, elas não vão receber da parte do Senhor. Você vê que eles gritaram, eles saíram primeiramente, eles não ficaram calados, eles gritaram, eles pediram ajuda, e depois, eles mesmo sem ver, em princípio, o que estava acontecendo, eles obedeceram. Foi ou não foi, igreja? Não está no texto? Eles saíram, depois eles gritaram, pediram, compadece de nós, e o Senhor fala assim, vai e mostra aos sacerdotes. A Bíblia não falou que eles foram curados, em princípio. E eles não foram curados, em princípio. A Bíblia diz que andando eles, aí eles receberam cura da parte do Senhor. Para fazer isso tem que ter coragem. Uma das coisas, muitas vezes, que a gente nota, que eu fico imaginando o próprio Deus vendo isso. Mas às vezes nós vemos uma apatia. O que é apatia? É um descaso, um desinteresse, uma indiferença com as coisas de Deus. Vamos orar, irmãos. Levanta a mão. Abaixa a mão. Dá um glória. Ah, pastor, mas não precisa disso não. Deus não é surdo. Na verdade, Deus escuta. E a gente tem boa argumentação, gente. Ou não? Nossa, agora se o sujeito é leproso, irmão. Se o sujeito é leproso, ele não está preocupado com o que as pessoas estão pensando. Se o sujeito é leproso, ele grita. Se o sujeito é leproso, ele berra. Por quê? Porque ele precisa de ajuda daquele que pode salvar e transformar a nossa vida. Há muitas vezes a nossa apatia é porque nós temos preocupação com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas talvez existe ainda um conforto da nossa parte em tudo isso. O sujeito aqui não tinha outra possibilidade. Agora era a oportunidade. Ele viu Jesus, ele viu que estava de frente da oportunidade da sua vida. Então o que ele faz? O que eles fazem? Eles berram. Eles gritam, eles pedem. É assim que nós devemos entender que nós não podemos, em nome de Jesus, aprenda isso. E eu estou aprendendo isso na minha vida. A gente não pode, o tempo passa, nós não podemos perder a oportunidade. As oportunidades passam. Jesus estava passando naquela aldeia. Talvez, irmãos, se eles não fizessem isso, Jesus passaria. Talvez, se eles ficassem lá na sua cova, Jesus passaria.
Mas eles tiveram coragem de sair, berraram, gritaram, pediram ajuda, e eles receberam graça e favor da parte do Senhor. Um dos piores inimigos que nós temos, nós ministramos e falamos sobre esse assunto a semana passada, aqui na Escola de Maturidade pela manhã. Um dos piores inimigos que nós temos para que nós possamos recomeçar na nossa vida é o medo. O medo é algo que nos paralisa, o medo é algo que nos para, que nos faz muitas vezes até retroceder. Se esse homem tivesse medo, se esses homens tivessem medo, eles não receberiam cura da parte de Deus. Não permita que o medo te trave. Não permita que o medo, te trave o teu recomeço na vida, porque todos nós temos áreas da nossa vida, das nossas vidas, que nós precisamos de recomeçar. Seja áreas afetivas, seja áreas relacionais, talvez a área financeira, você quebrou, como eu disse anteriormente, você fala, não, melhor eu fazer isso, porque aquilo não deu certo. Então nós entra numa área de paralisação ali que não vai acontecer absolutamente nada. Mas se a gente for olhar ao fundo o que está acontecendo, você está sendo motivado ou desmotivado pelo elemento medo. E não é fé. Então, não permita que isso venha acontecer com você, porque de fato o medo vem nos travando em muitas áreas da nossa vida. Mas esses homens aqui entenderam e eles tiveram coragem, firmeza, determinação para que eles pudessem de fato clamar ao nome do Senhor Jesus. E eles foram curados, eles foram salvos, eles foram restaurados daquela condição miserável que eles estavam vivendo. A morte era uma questão de tempo. Ali eles receberam, encontraram com o Senhor da vida e tiveram a oportunidade de receber cura da parte do Senhor. Mas isso requer coragem. Na sua vida, para que você possa recomeçar de novo, requer coragem. Por quê? Porque geralmente a dificuldade do recomeço é porque houve um trauma no processo. Aconteceu alguma coisa e você fala assim, não dá mais para mim, lá não quero ir. Ministerialmente, muitas pessoas começam a andar com Deus, mas alguma coisa acontece no processo. Aí a pessoa dá marcha ré, ela para, e ela fala assim, sabe bem, melhor, pensando bem, é melhor ficar parado, é melhor nem mexer com essas coisas. Pensando bem, é melhor nem me envolver de novo. Mas a pergunta que deve ser respondida é, isso é a vontade de Deus para a sua vida? Foi para isso que Deus te chamou? Para ficar paralisado dentro da aldeia? Ficar lá parado lá na cova? Ou para que você seja de fato restaurado, curado, transformado, liberto em nome de Jesus? Amém, igreja? Não nos conformemos com essa condição. A aldeia não é o lugar do cristão, é o lugar do homem e da mulher de Deus ficar preso, amarrado. O Senhor tem para nós coisa melhor. Em nome de Jesus. Quem recebe em nome de Jesus? Deus tem para nós coisa melhor, gente. Com certeza. Os planos do Senhor para nós são planos de paz. E muitas vezes a lepra quer nos tirar daquilo que Deus nos chamou para fazer. E somos paralisados pelo medo. E já não queremos mover mais. Eu não quero ser rejeitado. Eu não quero que as pessoas falem isso ou façam aquilo. Então, muitas vezes, a nossa preocupação está muito mais do que as pessoas vão fazer, ou falar, ou pensar, do que se de fato nós estamos agradando a Deus. Se de fato nós estamos fazendo a vontade do Eterno. Então, esse homem teve coragem para recomeçar. Terceira coisa, reconhecimento precede o recomeço. Reconhecimento vem antes do recomeço. O texto diz que eles estavam indo, sem ser curado ainda, leprosos ainda.
No processo de obedecer a Deus e usar fé, eles foram curados, transformados, libertos daquela lepra, daquela situação horrível. Só que 9 foram fazer o que tinha que ser feito. O que eles fizeram? Eles foram apresentar o sacerdote. Porém, teve um que falou assim, eu não posso ir lá agora. Eu até vou, mas antes eu tenho que fazer algo. Antes eu tenho que ir lá no pé daquele que me curou. Eu tenho que ir lá agradecer aquele que me restaurou a sorte. E a Bíblia diz que ele voltou. Vendo, olha bem, um dos 10, fala nem o nome dele, vendo que fora curado, voltou. Voltou calado? Voltou triste? Dando glória a Deus. Com certeza ele não deu glória a Deus, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, não. Ele pulava, com certeza pulava, né, dava aquele negócio assim, ó, como é que chama aquele negócio? Cambalhota, né, dava uns gritos, jogava pedra para um lado, jogava, né, fazia tudo. Por quê? Porque ele estava morto, ele foi restaurado, gente. Ele estava numa condição de sem esperança nenhuma, agora a esperança voltou, a vida voltou. Agora, com certeza, ele poderia voltar para dar um beijo na sua filha. Agora, com certeza, ele poderia voltar a dar um abraço na sua esposa, sem ser chamado de leproso. Sem as pessoas da vizinhança reconhecerem ele como leproso e jogarem pedra nele. Mas ele não podia fazer isso agora. Tem um tempo. Ele falou assim, eu sei, tem com certeza na mente dele tudo isso. Gente, a pessoa que estava lá na aldeia, no meio da caverna, esperando a morte chegar, será que isso não era cogitado dia e noite? A esperança de um dia talvez ir lá abraçar a sua esposa, a esperança de um dia talvez abraçar os seus filhos, tanto ele era samaritano, mas quanto judeu como samaritano, a cultura de então, né, as pessoas tinham muitos filhos. Com certeza esse homem talvez tinha filho. Isso era cogitado, isso era pensado com certeza. Ele poderia falar assim, não posso perder tempo. Eu não posso esperar mais, eu esperei tanto tempo. Eu tenho que ir, ainda mais que ele mandou eu ir, então eu vou. Mas ele não, quando ele viu que ele foi curado, ele não aguentou. Ele voltou e dando glória a Deus, ele vai agradecer a Jesus. Passa o versículo, Wagner. E prostrou-se. Olha como eu fico imaginando a cena na minha mente, gente. Ele correndo já, porque agora ele podia correr. Leproso não corre, porque ele está todo atrapalhado. Agora ele poderia correr. Ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. E ele começa a agradecer ao Senhor. E a Bíblia acrescenta, e este era samaritano, ou seja, esse nem era do povo de Deus. Esse nem ia na igreja. Esse nem estava, talvez, na junta diretiva da igreja lá, da sinagoga. Ele era samaritano. Mas ele entendeu que para recomeçar a sua vida, para que pudesse virar a página da sua história, para que o capítulo novo começasse na sua vida, ele tinha que primeiro reconhecer a Deus, ele tinha que, de fato, ser agradecido ao Senhor. Se você entendesse, se nós entendêssemos de fato o que significa agradecimento, às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, de ser grato a Deus, ser grato a Deus pelas coisas que Ele já fez na nossa vida, ser grato a Deus por nos tirar da condição que Ele nos tirou, ser grato a Deus por nos dar saúde, ser grato a Deus por nos dar força. Interessante que a gente começa a valorizar as coisas depois que a gente perde. Enquanto a gente tem um bom prato de comida, geralmente a gente não é agradecido como deveria. Mas quando a gente passa aí uns 3 meses sem comer a comida da mãe, né? Comida da esposa, só num hot dog, tem gente que fala, não aguento mais o uau.
quero um prato de arroz e feijão, uma carne. Mas o agradecimento vem quando a gente começa a perder. A saúde, quando está tudo bem, a pessoa nem esquece, até esquece que, de fato, é Deus que nos dá a saúde, gente. É Deus que nos dá força, Deus que nos dá, né, a condição de fazer o que nós fazemos. A gente pensa em tantas coisas, cogita tantas coisas, anda fazendo, envolvido com tantas coisas, e às vezes temos dificuldade de parar somente e agradecer a Deus. Que isso nós possamos aprender com esse samaritano leproso aqui. Ele não foi diretamente para fazer o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. Às vezes a gente conversa com pessoas, a gente fala, irmão, e a igreja, irmão, o que está acontecendo? Não, eu tive que fazer isso, eu tive, quando você vê, gente, todo tipo de desculpa nós já ouvimos, todo tipo. Vai na igreja? Não, ligar para o Brasil. Vai para a igreja? Não, lavar roupa. Vai para a igreja? Não, vou ter que fazer as compras. Mas espera aí, na hora do culto, Às vezes, irmãos, isso pode ser, tá? Talvez não. Talvez tenha uma necessidade, não tem jeito mesmo. Mas talvez é pouco agradecimento. Talvez é falta de agradecimento àquele que nos curou, nos restaurou, nos levantou, tem cuidado de nós e tem nos dado vida e vida abundante. A gente precisa reconhecer Deus na nossa vida. Deus tem misericórdia de nós. Precisamos entender a obra de Deus na nossa vida. A atitude de agradecimento agradou a Jesus. A gratidão, o que é gratidão? Gratidão é dar honra, é reconhecer aquele que de fato tem feito e tem feito muito por nós. É não ser egoísta. Geralmente a pessoa mal agradecida, o que ela pensa é em si mesmo. A ingratidão é algo, gente, terrível. Não permita que ingratidão permeie o teu coração. Quando você vê que raízes de ingratidão têm brotado no seu coração, olhe para o lado que você vai ver motivo para agradecer. Ingratidão, na verdade, ela tem uma tendência a pensar somente em mim, em buscar cada dia mais e nunca reconhecer o que já tem da parte de Deus, ou até mesmo da parte das pessoas. Só vê o que eu posso ter e nunca o que eu posso doar. Isso já são sinais de um coração ingrato, muitas vezes. Só pensar o que tem para mim, o que eu posso conseguir, o que eu posso ter, e não o contrário, o que eu posso fazer. O que eu posso doar? O que eu posso ajudar? Onde tem oportunidades para que eu possa, de fato, fazer a obra do Senhor? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Agora, ele era leproso, para que a gente possa terminar. Ele era samaritano, ele era um exilado, morava lá naquela aldeia, mas ele teve coragem para recomeçar a vida dele. Ele teve coragem de buscar a Deus. Ele teve coragem, quando a oportunidade veio sobre a vida dele, ele não desprezou. Tantas pessoas que ouvem o Evangelho, as boas novas de salvação, que Deus cura, restaura, liberta, que a sua vida pode ser transformada, a sua vida pode ser mudada, mas não aceitam a mensagem da cruz, não aceitam o Evangelho, e quando nós olhamos, de fato, por que isso não acontece? Porque falta coragem. Coragem de romper com os padrões antigos. Coragem de romper, talvez, com as tradições do passado. No livro de João, capítulo 12, diz que muitos creram em Jesus, mas não o confessaram, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque o centro da vida do judeu era o templo, era aquele lugar ali, aquela vida deles, e eles não poderiam, de fato, aceitar esse pregador que saiu lá da Galileia, ele não tem nem pedigree, ele não é nem sacerdote aqui do meio do nosso povo aqui. Será que alguma coisa boa pode vir lá da Galileia? Eles nem sabiam que ele só foi criado na Galileia, mas ele era lá da tribo de Davi.
Tem que ter coragem. E eu sei que tem gente aqui nessa noite, porque acontece com todos nós, tem áreas na sua vida que precisam recomeçar, ou seja, começar de novo. E talvez já foi colocado de lado. Talvez você fale assim, não, isso aqui não dá, não. Vou lidar com essa área da minha vida. Essa área aqui eu vou colocar no stand-by, até o dia, talvez, quem sabe, para que isso venha outra vez acontecer na minha vida. Só que isso pode ser uma questão de perda de oportunidade na sua vida. Você não sabe o dia da manhã. O Senhor talvez está permitindo que você esteja ouvindo essa palavra nessa noite, para que você possa, de fato, avaliar que áreas precisam ser, possam ser aí começadas de novo, recomeçadas. Que áreas são? Talvez é você que sonhava com algo no passado, mas isso foi traumático na sua vida e você desistiu. Talvez a sua área afetiva, talvez a sua área relacional, talvez a sua área financeira, você fala assim, não, eu queria começar aquele negócio, mas eu não deu errado. Sabe por quê? Porque não colocou Jesus. Jesus não entrou naquilo. Tentou sem Jesus e sem Jesus não dá. Precisa de Jesus. Então nós precisamos de ter sensibilidade na nossa vida para que nós possamos de fato entender que áreas que estão aí dormentes, paradas, para que nós possamos de fato querer recomeçar. Pastor, eu queria ser um ministro do Evangelho, mas eu acho que até desisti desse negócio. Dá trabalho demais, as pessoas dão trabalho demais. De repente são áreas dormentes da sua vida. E precisa de começar de novo. Pastor, eu queria casar, mas já estou ficando velho, acho que não vou casar mais não. Vou ficar do jeito que estou. Às vezes impelido pelo medo, às vezes travado pelo medo, a pessoa já não quer mais, já pensa que já não tem mais jeito para ela. Então o que é que ela vai? Ela vai numa aldeia e se fecha nela. Por quê? Porque na aldeia é muito mais conveniente. Na aldeia eu acho pessoas como eu. Na aldeia eu fico tranquilo lá. Só mesmo o tempo de eu esperar a morte chegar. Mas se não for a vontade do Senhor, se não for aquilo que Deus tem para você, eu acho que em primeiro lugar na nossa vida a gente precisa entender que a gente não pode andar sem Cristo, gente. A gente tem que buscar que Cristo entre nessa aldeia, restaure a nossa sorte, para que a gente possa começar de novo. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. O começo ou o recomeço sem Cristo está fadado ao caos. A vida sem Cristo está fadada ao caos. Quando entra Jesus na vida desse homem, desse leproso, a sua vida é completamente transformada. Nós estamos pensando e sonhando com células. E eu sei que quando fala de células, tem gente que fala assim, meu Deus, eu não quero. Eu não vou. Levante a mão, não. Enquanto uns sonham, outros falam assim, mas nem... Lá em Minas falam, nem que a porca torça o rabo. Lembra dessa? Mas Deus quer te tirar dessa zona de conforto. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que seja feito na sua vida aquilo que Ele tem para você. Se Ele te chamou para ser um ministro do Evangelho, para ministrar na vida das pessoas, pastor, eu não quero ser pastor, estou vendo um pastor. Não necessariamente só pastores ministram sobre a vida de pessoas. Tantas pessoas aí que trabalham, por exemplo, nós estamos em parceria com o Jocum, nós vemos essas pessoas, não tem uma igreja, mas como ministram na vida das pessoas. Nós temos a oportunidade de ouvir a doutora Adriana. Ela não tem uma igreja, vamos dizer, que ela ministra através da igreja, mas ela é um canal de Deus na vida das pessoas.
O reino de Deus, ele é muito mais amplo do que nós pensamos. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por causa do medo, por causa das experiências do passado, ou das situações que talvez você está vivendo no presente. Ah, meu problema é que eu estou leproso, pastor. Mas eu conheço um que cura lepra. Jesus de Nazaré. Não tem lepra que suporta quando Jesus passa. Não tem, gente. Ele cura. Agora tem que ter coragem para falar: Jesus, compadece de mim. Tem compaixão de mim. Olha a minha condição. Não nasci para ficar nessa caverna. Eu não nasci para ficar nesse lugar, nesse esconderijo, nessa aldeia de leproso. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Não foi para isso que eu nasci. Ah, com certeza você vai ter oportunidade. Porque Jesus passa nas aldeias. Jesus passa curando, restaurando, libertando. Vai, coloca para mim Atos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 10, versículo 38. Para que nós possamos, agora eu vou terminar mesmo. 10, 38. A palavra do Senhor diz assim, vamos ficar de pé? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte. Fala com teu irmão do lado, toda parte. Não importa a aldeia, Jesus está lá. Amém? Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê? Porque, igreja? Em nome de Jesus, feche teus olhos. Em nome de Jesus. Você que já está habitando numa aldeia há muito tempo, essa palavra foi para você. Você que está escondido daquilo que Deus tem para você, essa palavra é para você. Você que resolveu um dia, você fechou essa área da sua vida e você falou assim, não tem jeito, é impossível. Eu quero te falar que o impossível para os homens é possível para Deus. Crê somente, diz o Senhor. Crê somente que o Senhor Deus vai curar. O Senhor vai transformar a área da sua vida. Não há limites, não há impossíveis para Deus. Tudo aquilo é possível para aquele que crê. Ah, mas é porque o Senhor não conhece o tamanho da minha lepra. Não conheço mesmo, mas Jesus de Nazaré conhece.